Olá, boa tarde. Eu decidi hoje fazer uma live porque tenho tido muitas perguntas sobre Iemanjá, na cidade de Saki, e então decidi respondê-las diretamente através de um vídeo. Eu gostaria, primeiro de tudo, para tentarem entender, porque aqui as coisas são muito diferentes da nossa realidade fora daqui, que Saki é uma cidade, podemos dizer que é uma vila, mas é uma cidade, é extremamente pequena, no norte do estado de Oió. Não é na cidade de Oió, é no estado de Oió. E eles estão extremamente isolados, não é? E durante, se não me engano, 15 anos estiveram sem rei. Acho que foi o ano passado, há 2 anos, que novamente, pronto, o caso estava em tribunal e que foi deliberado então para terem o novo rei. O rei de Saki tem o título de Oqueré. E o primeiro Oqueré da cidade de Saki foi o esposo de Omileye Iemanjá. Então, por estes anos todos que a cidade de Saki não teve rei, houve sempre muita pressão contra eles, contra o povo de Orixá, através do Islão, através do cristianismo. E quando o Alafim de Oió fundou a Saurixá, ele tentou dar suporte e apoio ao povo de Orixá, a todo o povo de Orixá. Não foi limitado só a Oió, porque através da história, como sabem, o Alafim foi um imperador que regiu um império durante 600 anos aqui no território Iorubá, e isso teve muita influência em todo o território, não só Iorubá, em Gana, no Togo e no Daomé, no Benin. Então ele fundou a Saurixá, registada oficialmente através do governo em Abuja, do governo federal, para poder reconhecer e para que os povos de Orixá tivessem também voz e fossem respeitados. E Saki, o povo de Orixá de Saki, foi um dos povos de Orixá que veio há cerca de 8 anos juntar-se a Oió para poderem ter um apoio, porque não havia rei. E devido a este motivo, não é? Eu fui até Saki para lhes dar apoio, não é? Porque eles, principalmente o povo de Orixá, de Xangô, o povo de Iemanjá, porque a cidade de Saki é muito forte para Iemanjá. Eles ainda não viram o rei, eles têm medo de ir ao rei, porque, pronto, têm, durante estes anos todos, muita pressão com as religiões. Eu resolvi ir para dar apoio, para ver realmente, a nível de Iemanjá, como é que está a situação, para também ver o rei, e vou voltar novamente para a semana, para os poder realmente ajudar, mas vou também só com a autorização do Alafim, sem a autorização dele eu também não posso ir, não é? E nesta viagem, é assim, uma coisa é nós ouvirmos, outra coisa é nós vermos, estarmos presentes, sentirmos. E eu pronto, postei algumas coisas e houve realmente algumas dúvidas, e eu gostaria de esclarecer estas dúvidas aqui. Primeiro que tudo, eu vou tentar pôr da forma mais simples, que é, eu vou olhar para o livro, porque eu estive a escrever, não é? Para não me esquecer daquilo que me têm vindo perguntar. Como eu disse há pouco, a nossa realidade fora é totalmente diferente da realidade aqui. É outra cultura, outra mentalidade, outra maneira de estar. E o Orixá a cultura Orixá, a religião Orixá é extremamente profundo. Ela vai além de ser uma religião.
ela tem a ver com a identidade, com o DNA das famílias. É a forma como eu posso descrever. Então tudo o que eu vou falar sobre Iemanjá, principalmente sobre Iemanjá, porque as perguntas foram mais à base do culto Iemanjá, eu não sei nada, eu estou todos os dias a aprender, e aquilo que eu posso partilhar com as pessoas é o meu conhecimento diário, aquilo que eu vejo, aquilo que eu consigo diariamente ver, sentir e passar para as pessoas. Estes vídeos não é para mudarem absolutamente nada daquilo que estão a fazer, porque há muita gente que pensa, lá faz assim e aqui faz assim, vamos mudar. Não mudem aquilo que vocês aprenderam, está bem? É assim, continuam a fazer, estamos sempre a aprender, poderemos sempre melhorar, mas não quer dizer que aquilo que fazem que está errado. Porque mesmo na terra Iorubá, falando de Iemanjá, nós vamos passar aqui, Iemanjá tem uma base de culto, mas quando nós saímos de Saki e vamos para Sepeteri, já pode haver uma diferençazinha, porque é assim, o culto quando sai da sua origem e vai para outra cidade, quando as famílias vão para outras cidades, o que é que acontece? Adapta-se. O culto de Iemanjá em Oió também tem a base do culto, que é todo igual, mas pode haver algumas diferenças. Então é assim, aqui é a origem, aqui pode haver umas diferenças pequenas, mas isso não quer dizer que fora da terra Iorubá, aquilo que vocês fazem que está errado. Não. Foi a forma como o orixá sobreviveu. Foi a forma como se adaptou. Porque se não tivesse sobrevivido, hoje ninguém conhecia o orixá fora daqui. E era impossível o orixá sobreviver fora daqui na forma como é aqui. Porque aqui faz parte do dia a dia. Aqui é a cultura deles. Eles cultuam na rua. Aqui não há terreiros. Não é? Aqui não há terreiros. O culto é feito na rua. Isto só para dizer que não mudem o que estão a fazer e não digam que na Nigéria faz assim, aqui faz diferente. Eu vou mudar. Está errado. Não sei. Não. É assim, continuem. E as questões que eu quero abordar, eu tenho que ler. Quando vamos falar do orixá, eu gostaria, isto é a minha opinião e é aquilo que eu tenho visto e vivido, que é o seguinte, ponto número 1, vamos esquecer os oráculos. Os oráculos, esquecer para falar agora do orixá, ok? Para se entender melhor, porque muita gente vai dizer, mas o Erindi Logum diz isto, mas o Ifá diz aquilo, mas o X diz outro. Vamos esquecer os oráculos. Não vamos agora falar de oráculos. Porque os oráculos são... o conteúdo dos oráculos são histórias. E as histórias podem variar de localidade para localidade. E com o tempo as histórias podem ser mudadas. Então vamos esquecer os oráculos, ok? Vamos falar do orixá na sua profundeza, na sua essência. Como eu disse, o orixá na terra Iorubá são divindades, não é? Mas é familiar, tem a ver com as famílias, tem uma origem, o DNA, é o sangue, é a identidade de famílias. E Iemanjá, pelo aquilo que eu tenho entrevistado, visitado e visto, Iemanjá, além de ter sido uma divindade que veio à Terra, uma divindade extremamente importante, como seja a mãe de todos, não é? Segundo a mitologia Iorubá, todos os orixás desceram à Terra. Então Iemanjá também desceu à Terra como ser humano. E ela nasceu na família Oniakun. Oniakun é uma família que está ligado diretamente a nível DNA a Iemanjá, que ela teve o nome de Omileye. Ela viveu como ser humano. E casou com um caçador, com o Odé,
que era de Ogum, que é de Ogum, não é? Chamado Oqueré. E Oqueré fundou a cidade de Saki. Ele foi o primeiro a chegar à cidade de Saki, como eu disse, era um caçador. Então, pelo facto de ele ter sido o primeiro e de fundar a cidade, ele hoje, antigamente ele era um balé e hoje é um rei. O Alafim deu-lhe a coroa para virar rei. Porque antigamente, como eu disse, ele era balé, era subordinado ao Alafim. Então, Iemanjá Omilaye, vamos falar de Iemanjá Omilaye, daquela Iemanjá que viveu, aquela que desapareceu na nascente do rio Ogum, não é? É dela que vamos falar. Em Saki, com esta minha visita, eu estou aqui a ler, esperem. Com esta minha visita, eu consegui ver um dos santuários mais antigos de Iemanjá, que é em Saki, segundo os sacerdotes, segundo o sacerdote, porque havia mais de um sacerdote de Iemanjá, disseram que aquela localidade onde eu fui, que eu postei, o lugar sagrado, se chamava, ou se chama, Ojubó Olumitutu de Iemanjá. E houve algumas questões de algumas pessoas que me vieram perguntar se Olumitutu, se não era só para Oxum, se tinha alguma coisa a ver com Iemanjá. E Olumitutu significa, em Urubá, água fria. Então, Olumitutu tem a ver, o nome Olumitutu tem a ver com todas as divindades que têm a ver com a água. Com Oxum, com Iemanjá, com Obá, com Oyá, porque Oyá também controla um rio, o rio Níger, não é? Então, tudo que tem a ver com água, a água do orixá é Olumitutu, é o mitutu, é água fria. Não há água quente, não há água morna de orixá, ela é o mitutu. Tanto que existem famílias que não podem tomar banho de água morna, porque é tabu das famílias. Existem famílias, mesmo elas se tendo convertido ao Islão, ou convertindo ao cristianismo, ou tendo ido para outra religião, eles vão manter sempre aquele tabu que tem a ver com o DNA deles, com a identidade deles. Que pode ser, não podem tomar banho de água morna, água aquecida, tem que ser água do poço. Então, Olumitutu pertence a todas as entidades de água e não só a Oxum. Era uma das questões que me tinham colocado. Depois, outra questão foi por que motivo o sacerdote estava a jogar Obi de 2 gomos e não Obi de 4 gomos. É assim, na terra iorubá existem muitas famílias que jogam o Obi de 2 gomos e que também podem jogar o Obi de 4 gomos. O Obi de 2 gomos fala também como o Obi de 4 gomos. E foi o Obi que o sacerdote tinha naquele momento, que era um Obi de 2 gomos, e foi esse Obi que ele jogou e que foi aceite, a reza, fui bem-vinda, e Iemanjá deu umas boas-vindas, recebeu o meu Obi, por isso não tem qualquer problema em jogar Obi de 2 gomos. A terceira questão foi por que motivo os sacerdotes, principalmente o sacerdote, o Babá Omiladum, o senhor, o sacerdote mais antigo, por que motivo é que ele tinha um ilequé, um fio, uma conta, não é, um colar branco e amarelo e outro todo branco. Então, como eu disse, existem situações que podem variar de localidade para localidade.
não é? Não sendo, atenção, quando existem variações que sejam diferenças, as diferenças não são muito grandes. São pequenas diferenças. Porque há pessoas que dizem, mas na minha família cultua-se assim, na minha família cultua-se diferente. Ótimo, mas as diferenças não são assim tão grandes, ok? Então, o sacerdote, eu quando vi o sacerdote com o colar branco e amarelo, eu também fiquei assim um bocadinho intrigada e curiosa e perguntei-lhe, babá, por que motivo é que está a utilizar esse colar? E ele disse, qual colar? Esse colar que é branco e é amarelo. E ele disse, para eu ficar bonito. Para eu ficar bonito, foi uma oferta que me deram e eu pus para ficar bonito. Eu achei tão engraçado porque ele foi-se pôr bonito para me receber, não é? E eu disse, então mas babá, digam-me uma coisa, isso tem alguma coisa a ver com o Iemanjá, o amarelo e o branco? E ele disse, não, deram-me e pronto, eu pus por ficar bonito, assim, realmente está muito bonito, não é? Então o amarelo e o branco simplesmente é algo para enfeitar que lhe deram e que ele pôs para ficar bonito, para ficar mais colorido, não é? Não tem nada a ver com Iemanjá. Depois o ileque branco. Eu perguntei-lhe e a resposta foi que o povo de Iemanjá anda sempre com o povo do Obatalá e com o povo de Xangô. Porque Iemanjá é orixá Funfun. E eu disse-lhe, o que é que quer dizer com o orixá Funfun? Ela é Obatalá? E ele disse, não, Iemanjá não é Obatalá, mas é orixá Funfun. E como é orixá Funfun, nós também podemos colocar, ou colocamos o fio branco, ou colocamos o fio transparente da cor de água. Porque em Oió é o fio transparente de água que o povo de Iemanjá usa. E eu perguntei-lhe, então mas babá, o que é que você quer me dizer com orixá Funfun? Porque é que Iemanjá é orixá Funfun? Iemanjá tem os mesmos tabus que Obatalá. Ele disse, não tem todos. Iemanjá come sal. Iemanjá gosta da comida dela preparada com ori, que é aquela manteiga tradicional africana, não sei o nome português, ou então com óleo, aquele óleo que agora trouxeram, que é o óleo que nós estamos habituados, é assim que Iemanjá gosta de comer. Então, e o óleo de palma? Ele disse, o óleo de palma, aqui em Saqui, nós não damos o óleo de palma. Mas pode ser que noutra cidade, pela forma como as famílias ou como a cidade foi fundada, pode ser que se dê óleo de palma em Iemanjá por alguma razão. Assim como temos o guiã. O guiã é de Obatalá, banha de ori. Obrigado, estou aqui a ver. Banha de ori. Não sabia que era banha de ori. Assim como o guiã, ele é um orixá Funfun, Obatalá, mas pelo facto da forma como Djebu foi fundado, tiveram que dar óleo de palma ao Obatalá, porque aqui o óleo de palma é como seja o mieró, a calma. Então é assim, em Saqui, eles simplesmente dão banha de ori, cozinham com banha de ori para Iemanjá. Então por isso, como é orixá Funfun, eles põem o branco, o ileque branco, ou então o ileque de transparente. Esta foi a explicação que me foi dada relativamente aos ileques, porque já me vieram perguntar o motivo de realmente os ileques serem branco e amarelo, se realmente tem a ver com Oxum. Não tem a ver com Oxum, talvez tenha a ver, não sei, mas ele estava simplesmente a usar para me receber, para estar belo, não é? Não tinha qualquer, não foi pelo facto de o ileque ser realmente de Iemanjá. Estão-me aqui a perguntar se o orixá Funfun
deixa-me cá ver se o orixá Funfun fazem, eles o sacrificam solo animais. É sim, o orixá Funfun também come o animal, não é? O facto de ser orixá Funfun é o orixá do branco, não é? Veste em branco. Ela come sal, não é? Ela não é Obatalá, ela come sal. Existem muitos orixás como Obá. Obá também é orixá Funfun e não é Obatalá, não é? Então é assim, depende das regiões, não é? Mas em Saki foi onde Oniakun, a família Oniakun viveu, e foi a família Oniakun que deu a filha para Okeré, Omilaye, que depois casou com Okeré. Deixa-me cá ver mais perguntas que estão aqui, deixa-me cá ver o que é que... Este santuário, Olumitutu, a água é extremamente fria, não é gelada, não é, mas é fria, é água ali parada e é cultuada antes do santuário no Rio Ogum, não é? Na nascente do Rio Ogum. Agora sim, cada cidade, como eu disse, tem a sua forma de cultuar, pode variar um pouco ou outro, porque o Rio Ogum é extremamente longo, atravessa parte da terra iorubá e a maior parte das vilas que estão encostados ao Rio Ogum, elas cultuam Iemanjá. Então existem muitas povoações que cultuam Iemanjá. Vai até Lagos, a Biocutá, existem muitas povoações. Em Oió, na cidade de Oió, culto Iemanjá existem aqui, que eu saiba, não é? Posso ainda descobrir mais. 3. Existe um riacho, porque Iemanjá é cultuada nos riachos, nas poças, nos poços, em água doce. No entanto, não quer dizer que Iemanjá não receba ofertas no mar, mas aqui o mar é o Olokun. Iemanjá aqui é a divindade da água doce, que é cultuada no Rio Ogum, em riachos, em poças d'água, em poços e também noutros rios, desde que a entidade, a divindade aceite. Aqui em Oió há 3 santuários de Iemanjá. Temos um riacho aqui perto do palácio, onde Iemanjá se revelou para ser cultuada ali. Ela é cultuada ali naquele riacho. Depois temos Iemanjá, porque o Rio Ogum passa por Oió. Temos outro santuário de Iemanjá, no Rio Ogum, que divide Oió de Icém. Icém é outra cidade aqui vizinha à cidade de Oió. E depois temos outro culto, a Iemanjá de santuário, também um santuário natural, onde o rio Ogum está dividido em 9 braços. Segundo a história, foi Xangô que dividiu o rio em 9 braços para que Iemanjá, as águas de Iemanjá pudessem fluir. E é aqui perto, pronto, é um bocadinho afastado da cidade, é no mato, mas ainda é dentro de Oió. Então, nós temos aqui 3 cultos, todos eles têm a mesma base, mas pode variar um bocadinho, não é? Ela come carneiro, ela come milho cozido branco com ori, com banha de ori, com sal, dá-se Iemanjá, é a base, mas pode variar algo, porque tem a ver com a forma como ela apareceu, tem a ver com a forma como aquele lugar foi fundado, tem a ver, pronto, está tudo dependente disso. Estou só a falar isto para vocês entenderem um pouco. Então, assim, este Ojubó, santuário em Saki, extremamente antigo, e nós estamos a tentar ver se conseguimos realmente preservá-lo,
porque as casas estão a rodear a floresta, já estão a entrar dentro da floresta, e com o tempo eles vão acabar com o santuário. Então é um dos trabalhos, é ajudar o povo de Saki neste momento, para ver se conseguimos preservar o santuário. Vamos ver se vamos conseguir, vamos ver se o rei vai autorizar, pronto, mas estamos a trabalhar nisso. Desculpem, eu vou ter de ler novamente para ver se há alguma coisa que eu realmente aqui me esqueci. Pronto, a única questão que aqui está, a outra questão, penso que já respondi quase tudo, é que Iemanjá e Xangô são muito unidos. Aliás, Iemanjá é conhecida como a mãe de Xangô, porque foi Iemanjá, ou Milaye, que criou Xangô, Telauco. Ela era conhecida por ter peitos muito grandes, por isso ao Kekeré eles brigaram os dois, e ela, quando eles casaram, ela pediu para não ser ofendida, que ele não a ofendesse. E a única forma que ele tinha de ofender Iemanjá era de começar a abusar os peitos dela, porque ela tinha uns peitos enormes. E ele ofendeu-a, porque ela também quebrou uma promessa com ele, não é? E pelo facto de ter quebrado essa promessa, então ele ofendeu-a com os peitos, e então ela fugiu, e foi quando ela se transformou na nascente do rio Ogum, segundo a história, tanto em Sepeteri, tanto em Abeokuta, tanto em Saki, principalmente pelos descendentes dela, não é? Porque uma coisa é nós ouvirmos histórias, outra coisa é ouvirmos também os itãs dos oráculos, e outra coisa é realmente ouvirmos a história dos descendentes de sangue, porque eles é que têm a história, eles é que têm o segredo, eles é que sabem, não é? Porque são as famílias, ninguém conta melhor a minha história e da minha família que eu. Não é? Não é uma terceira pessoa que vai falar sobre a minha família e sobre a minha história dos meus antepassados, sou eu. Então é exatamente como os orixás, são as famílias descendentes de sangue, quando nós as encontramos, porque é muito difícil, mas ainda aquelas que existem, que não se converteram, mesmo se convertendo, elas sabem as histórias e elas mantêm os tabus, mas às vezes é difícil de encontrá-las porque são muçulmanos ou são cristãos e não sabemos que são famílias, mas com o tempo nós vamos descobrindo e vamos sabendo. Então é importante saber que A, B e C fala a história, mas quem sabe contar a minha história sou eu e da minha família, não é? Então são as famílias que sabem realmente as histórias dos próprios orixás, dos quais são descendentes daqueles que vieram à Terra, assim como também os itãs das próprias famílias. Existem muitos itãs, por exemplo, o itã do Oió de Iemanjá, não é? Existiam várias famílias de Iemanjá, algumas já foram realmente convertidas. Existe agora uma que eu descobri aqui em Oió, em que a família veio de Tapa do Norte de Iemanjá. O oriqui dela já é diferente do oriqui do compound da comunidade de Iambi. Mas não vamos esquecer que a base é sempre a mesma, mas pode variar, depende de onde vem a família e como eles implementaram, por exemplo, em Oió, ou por exemplo em Saki, ou em Sepeteri, ou noutro lugar qualquer. Então, eu estava a falar de Xangô e de Iemanjá, e aquilo que me perguntaram, aquilo que eu quero também esclarecer, é que às vezes surge muita pergunta, mas estão a jogar Obi para Xangô e Xangô não come Obi. É verdade, Xangô não gosta de Obi, Xangô não aceita Obi, não se joga Obi para Xangô. Mas quando veem que estão a jogar Obi para Xangô, está a ser dado em Iemanjá. Tanto que quando se faz uma iniciação de Xangô, Iemanjá come. A mesma coisa, quando se dá a comer em Iemanjá, dá-se Orobô para Xangô. Quando se faz a iniciação de Iemanjá, também dá-se comer a Xangô.
Então eles estão sempre juntos. Iemanjá, a Xangô, por norma, são cultuados juntos. Era esta a questão que me têm posto, e quando verem dar Obi para Xangô, já sabem que estão a dar Obi para Iemanjá. E quando verem a dar Orobô para Iemanjá, também já sabem que o Orobô vai para Xangô. Pronto, acho que eu já respondi, não tenho aqui mais questões. Estão-me aqui a perguntar, lástima não conhecer espanhol. Assim, eu não falo espanhol, entendo, hablo um pouco de espanhol, entendo um pouco, mas é difícil para eu expressar-me em espanhol, não é? É português ou inglês, também posso expressar em alemão, mas espanhol só mesmo português, só se eu falar um português mais, mais devagar. Eu vou voltar a Saki, vou voltar também a Ogborô. Ogborô é onde está a nascente de Iemanjá. Irei também lá para ver os sacerdotes e saber se realmente são só sacerdotes ou família de Iemanjá, porque em Saki existe a família de Iemanjá, a qual eu quero também conhecer, que é Oniakun, que é a mesma família de Sepeteri. Quero também ver, conhecer, saber mais, entender, para realmente entender sobre o orixá, não é? Porque o facto de irmos aprender os oráculos, aprender o Erendilogum, ou irmos aprender Ifá, ou irmos aprender outro oráculo, na verdade, nunca vamos a fundo da história dos orixás. Porque os orixás pertencem às famílias, os segredos estão nas famílias, não é? São eles que têm as famílias. As famílias que têm esse segredo, as famílias que têm esse conhecimento. O orixá é um culto de família. Infelizmente, está muito a desaparecer devido às religiões, estão a destruir muita coisa, mas estamos a tentar o máximo preservar aquilo que resta. Preservar aquilo que resta. Eu não sei se viram no vídeo, e não sei se repararam, que quem estava a cantar os oriquis e quem estava a cantar os itãs de Iemanjá, de Saki, eram de Xangô. Não sei se repararam, elas só usam um ileque de Xangô. Porque é a identidade, são descendentes, são sacerdotisas. É a identidade. Quem usa 1, 2, 3 aqui na Nigéria, porquê? Quando nós morremos, só vamos ser enterrados pelo orixá que fizemos de cabeça, não é? No entanto, eu não estou a dizer que é mau, e não estou a dizer que as pessoas não devem usar, cada um é livre de fazer. Eu só quero que entendam, porque quando aqui alguém morre, vai ser enterrado, vai-se fazer os rituais do adoço que foi feito. Se é um Olodjé, vai ser o povo de Egungun. Se for de Iemanjá, é o povo de Iemanjá, não é? Então, quando as pessoas têm 2, 3, 4, 5 aqui na terra do Iorubá, então, mas será que nós... Onde é que nós pertencemos? Eu sou a Paula, eu pertenço à família do meu pai e da minha mãe, não é? Sou a Paula, é uma família. E as famílias que se juntaram, que me deu, é uma família, tenho uma descendência, não é? Então é aqui que funciona assim. Eu não estou a dizer que está errado, as pessoas podem usar milhares de colares, não é? Não tem nada a ver com isso. Mas é só para entenderem, para vocês verem os pormenores. Se forem ver, é um simples colar, fiozinho de Xangô que elas usam. O babá de Iemanjá, para me receber, foi-se pôr todo bonito, não é? Com outro colar para me receber. Eu sei, super querido, mas também fiquei intrigada e também pus essa questão. Então, eu não sei se realmente existe mais alguma questão. Aqui está a dizer, a senhora vai passar por Ilobu, a terra de Oxóssi. Olha, eu conheço Ilobu muito bem, eu conheço Ilobu há vai fazer 33 anos.
Eu costumava, inclusive, ir a pé para Ilobu quando ficava em Oxobô. Eu nunca ouvi dizer que Ilobu era a terra de Oxobô, a terra de Oxóssi. É assim, a única coisa que eu sei é que, nestes 33 anos, a única coisa que eu sei é que Oxóssi é um Olodé, é um caçador. Aqui em Oió, Oxóssi é cultuado juntamente com Ogum. E na maior parte das cidades que eu vi, Oxóssi é cultuado como Ogum, não é? Pode haver, como é que eu lhe vou dizer, pode haver diferentes formas, um bocadinho diferente, por exemplo, numa cidade é um bocadinho diferente o culto, não é? Como, por exemplo, vêem que em Ifé, não é? Oxóssi é o guardião do Obatalá, não é? Aqui em Oió, ele está juntamente com Ogum, porque é um Odé, ele é um caçador. Então eu nunca ouvi dizer que Ilobu era a terra de Oxóssi. Nunca ouvi. E conheço Ilobu há muitos anos e fui muitas vezes a Ilobu, não é? Oxóssi está em todo lado, Oxóssi está em todo lado, como Ogum também está em todo lado. Ogum está em todo lado, apesar de Saki ser a terra de Ogum. Há pessoas que dizem, mas é Irê, a terra de Ogum. É onde ele ia beber vinho de palma, não é? E temos Ondô, onde o povo é muito forte para o culto de Ogum. Eles comem cão, são extremamente fortes no culto de Ogum. O culto é cultuado em todo lado, assim como Oxóssi, porque eles eram caçadores. Eles movimentavam-se de um lado para o outro, eram eles que fundavam as cidades, eram eles que ajudavam, eram os guerreiros, não é? O povo de Oxóssi, o povo de Ogum, eram os guerreiros. Agora, assim, eu não sei, nunca ouvi dizer que era Ilobu. Não, eu peço desculpa. Não sei se existe mais alguma questão. Eu estou aqui só a ver. É assim, estou-me a dizer para eu escrever um livro. Eu não tenho tempo para escrever livro. Pode ser quando eu for mais velhinha, não é? Quando eu já não consigo andar de um lado para o outro, que eu me dedico a escrever um livro, não é? Daquilo que, pronto, tenho aprendido, daquilo que eu tenho visto. Mas, normalmente, eu não tenho tempo, porque eu ando de um lado para o outro, mil e uma coisa para fazer, e eu realmente eu não consigo escrever, não me consigo assentar e escrever um livro. Já para tratar da internet também é sempre a correr. Não sei se existe aqui mais alguma questão, estou só a ver, estou só aqui a ver. Ok. Também tenho feito muitas questões sobre o culto de Egbé, mas não vou falar aqui. Eu depois, quando tiver tempo, vou fazer outro vídeo falando sobre o culto de Egbé. Aqui quero realmente só falar de... Desculpem lá, mas eu estou só a ver aqui exatamente se existe aqui mais alguma questão. Penso que não existe mais alguma questão. Só ver. Acredito que sejam alguns itens criados nesse esporte. Pronto, eu não sei, não posso, é assim. Talvez, assim, não podemos criticar e não vamos dizer que são itãs inventados, ok? Eu não posso estar aqui a dizer que Ilobu é aquilo que eu conheço e aquilo que eu vivi em 33 anos, não é? Agora, pode ser que o sacerdote que foi para a diaspora, não é? Que foi escravizado e que foi para a diaspora, tenha vindo de Ilobu, e que com os anos e passar dos anos tenham dito que é a terra de Oxóssi, não é? Porque as coisas com o passar do tempo às vezes vão perdendo, eu não vou dizer a verdade, mas vão perdendo a realidade, não é? Não estou a dizer que, pronto, seja mentira no Brasil. Atenção, por amor de Deus, foram isso que aprenderam, continuam assim. Porque tem um fundamento, não é? É saber de onde é que vem esse fundamento, não é? Vamos ver de onde é que vem esse fundamento. Porquê é que dizem que Oxóssi vem, que Oxóssi vem de Ilobu? Qual é a razão? Vocês têm que ver de onde é que vem esse fundamento, porque eu não acredito que no Brasil vão agora inventar itãs, não é? Agora, podem perder, como já foram muitos anos, não é? Do tempo da escravidão e tudo isso,
pode ser que realmente exista o fundamento porque dizem que Ilobu é a terra de Oxóssi. Pode ser que realmente um sacerdote tenha sido escravizado, tenha ido, tenha implementado, não é? E tenha ficado o Itã que vem de Ilobu. E as pessoas com o passar do tempo tenham pensado isso, não é? Então, não vamos criticar, vamos tentar saber de onde é que vem esse fundamento, não é? Eu tenho uma dúvida, Logum Edé é filho de Oxóssi e Oxum, como contam. É assim, eu não vou poder falar muito Logum Edé, porque para falar sobre algo, é assim, não é aquilo que eu leio, é aquilo que eu vejo e aquilo que eu vou realmente pesquisar. Porque ler, a gente lê muita coisa, não é? Agora, ir consultar os sacerdotes e realmente ver é que eu poderei falar. Eu não posso falar sobre Logum Edé, porque eu ainda não fui questionar nenhum sacerdote de Logum Edé, não é? Que eu saiba que realmente é verídico e saiba o Itã daquela família, que realmente aquela família é de Logum Edé. Por isso eu não vou poder falar sobre Logum Edé, não lhe vou poder responder, porque eu não quero responder errado. E sobre Erinlê, olha, sobre Erinlê, Orixá Erinlê. Posso falar sobre Orixá Erinlê, sim. Orixá Erinlê, eu estive com a família de Erinlê há uns anos atrás, aí há uns 15 anos atrás, aqui no estado de Oió, umas 4 horas da cidade de Oió. Estive com uma família, essa família era só de Erinlê, inclusive eu trouxe leques, que são azuis e rosa, se não me engano, tenho os guardados, e Erinlê eles cultuam Oxóssi com Erinlê, que é um rio, e eles tiram os otás daquele rio. Então o que é que eles fazem? Aqueles otás são masculinos e femininos, eles reproduzem-se. Erinlê está na água, está num pote de água, e também tem os otás onde fazem o sacrifício, e depois tem Oxóssi. Oxóssi é cultuado juntamente com os otás de Erinlê, não é? É assim que é o culto. Eu vi com os meus próprios olhos e fui à cidade e pronto, falei com os sacerdotes que eram extremamente antigos, já faleceram, mas sei ainda onde é que é. Sim, Oxóssi está juntamente com Erinlê. Sim, senhora. Pronto, penso que foi isto. Penso que não deve haver mais nenhuma pergunta. Agradeço a todos, um abraço a todos e até à próxima. Obrigado por me ouvirem.